Salve, salve! Começando mais um Na Rua com a Surrai e hoje a gente vai acompanhar todo o processo de produção de uma peça 3D. Aqui ó, é uma impressora em 3D que está produzindo uma peça automotiva, tanto para o carro quanto para a moto. Vamos acompanhar como funciona todo esse processo desde o início até o fim. Começou mais um Na Rua com a Surrai. E o nosso papo é com o Antônio, ele que é designer e tem um negócio hoje que é impressão de peças em 3D. Antônio, bem-vindo aqui na Rua com a Surrai. Bom, a gente aqui está com as máquinas de fundo, máquinas trabalhando. Isso. Uma já está fazendo todo o trabalho ali. Conta um pouquinho pra gente o que está acontecendo aqui. Aqui a gente está fazendo a impressão de uma peça que é exatamente essa peça aqui. É uma carcaça de farol de carmanguia, né? É um tipo de peça que não tem no mercado, é uma peça que as que tentam mau estado, então a gente faz essas peças de uma forma artesanal para reposição. Uma peça com foco em qualidade, em questão de formato e resistência, né? Tanto qualidade quanto resistência, e a gente complementa isso com acabamento, com pintura automotiva. Muito legal, hein? Bom, aqui nessa impressão, tô vendo que tá bem quente aqui, né, Catarol? Por que está quente aqui? Por que tem que manter aquecido? Essas máquinas, para imprimir esse material, que é o ABS, é um material que ele não pode sofrer muita diferença de calor, ele dilata e contrai com muita facilidade. Então todas as máquinas têm que estar dentro desse gabinete para que a temperatura durante todo o tempo de impressão, que aqui no caso é mais ou menos 30 horas, seja uma temperatura uniforme, seja mais ou menos 45 a 50 graus na câmara. Boa. Sendo que a mesa está mais ou menos a 110 e o bico está mais ou menos a 240 graus. Muito legal, hein? Uma peça dessa demora quanto tempo para ficar pronta? Mais ou menos 30 horas. 30 horas? É. Isso só a parte de impressão. Aí depende do tamanho da peça, né? Depende do tamanho da peça. Aí a gente tem o tempo de scanner antes, o tempo de projeto e depois o tempo de acabamento. Legal. Qual que é o material utilizado nessas peças? É plástico ABS. É o mesmo plástico que é usado na indústria automotiva. É um plástico que tem uma boa resistência a impacto, que tem uma maleabilidade ok, ele não é totalmente duro nem quebradiço. É um plástico que é ideal para peças automotivas. Antônio, o que as pessoas que te procuram, o que elas querem quando elas vêm com uma peça aqui na mão? Uma peça quebrada, por exemplo? O que mais acontece aqui é de chegar uma peça toda quebrada, mais ou menos como essa aqui, né, que eu estava mostrando para vocês. Uma peça que já está deteriorando, que já está bem quebradiça, e a gente faz o processo de engenharia reversa para transformar essa peça em uma peça nova com a cor original e com resistência. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante, né? Bom, então Antônio, o trabalho começa com esse cara aqui que é o scanner, é isso? Isso. Como é que funciona todo o scanner e você tem até um exemplo aqui de peça que foi escaneada? Conforme eu estava falando, o scanner ele serve para pegar uma peça física e transformar uma peça virtual, né? Então aqui, por exemplo, como resultado de todo o trabalho de scanner, essa é uma peça original, a peça de Volkswagen de tubulação de ar-condicionado. E essa é a peça aqui depois que a gente escaneou ela e fez a restauração dessa parte aqui de forma virtual. Então a peça fica idêntica com as duas marcações, tudo, e com uma resistência superior. A gente já aproveita e faz um reforço estrutural na peça. O scanner ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica, tirando foto de vários ângulos e usando a luz que ele projeta como medida. Então ele joga a luz, na luz ali saem vários retângulos e ele usa a medida desses retângulos para saber qual que é a medida no mundo real e jogar para o virtual. Cada retângulo desse já tem uma medida pré-definida no software e a medida pré-definida na projeção. Ele faz o cálculo da medida do software com a medida da projeção e consegue o formato da peça, todas as medidas com precisão milimétrica. Sensacional. E aí, após feito esse scanner, ele joga para o computador para você poder trabalhar essa peça, é isso? Isso, a gente joga todo o resultado desse scanner ali no programa, faz a limpeza, o reforço de onde tem que ser reforçado
e aí já está quase pronto o processo de engenharia reversa. A gente joga para a máquina, vê se ficou bom, ficando bom, lixa, pinta e acabou. Boa! Vamos acompanhar então como é que chega essa imagem lá no programa para a gente visualizar melhor. Bora lá! Bom, escaneou, chegou aqui no programa de computador. Escaneou a peça, a gente joga ela aqui no programa e consegue verificar se está tudo certinho, o formato está batendo, se tem algum buraco e consegue fazer uma prévia do processo de impressão para ver se todas as camadas estão ok, qual vai ser o posicionamento correto. Dependendo do posicionamento, demora mais, demora menos, tem mais ou menos resistência. Então é uma coisa bem que analisada peça a peça. E esse sistema serve como se fosse um ensaio da impressão, exatamente um ensaio da impressão, para a gente ver que tudo que vai acontecer lá na máquina. Alguma coisa estranha a gente para, muda e corrige. Isso que ele está visualizando agora então são as camadas? As camadas, né? Essa impressão aí tem 405 camadas, né? Cada camadinha aí deve durar mais ou menos uns 10 minutos para imprimir. Olha que legal. E a peça então é a laranja, né? O verde o que é? Isso, a peça é a laranja, o verde eles são suportes para imprimir as peças que estariam flutuando no ar, né? Então como a peça tem cantos onde só começa um teto assim, o suporte serve exatamente para dar sustentação para imprimir essas partes que seriam como se fossem marquises, vai. E depois o Gabriel tá tentando aqui, tem que arrancar isso, tem que quebrar literalmente, né, Gabriel? Literalmente. A gente pega com algumas ferramentas, vai tirando ele e o que sobra é acabamento fino. Pega na lixinha com uma micro retífica e tira tudo para dar acabamento. Que tamanho de peça vocês conseguem fazer? Então, qualquer tamanho? Aí, em uma peça só, né? Em uma peça só, a gente consegue fazer peça até mais ou menos 40 por 40 centímetros. Uma caixa de 40 por 40 por 40. Peças maiores a gente consegue fazer emendando, juntando várias peças, né? Então a gente imprime uma metade, outra metade e faz um esquema de junção para que essa junção tenha o máximo de área de contato possível entre uma peça e outra. Então é isso aí, pessoal. Acompanhamos um pouquinho do processo, né? Processo 3D de peças automotivas hoje, que está em alta também no mercado, né? Sim. O futuro já chegou, já está todo mundo pronto, preparado, inclusive o Antônio e o Gabriel aqui também. As máquinas estão trabalhando a 1000 por hora. E é isso aí. Valeu, gente. Tamo junto, ó. E vem com a Surrai.